Estudos para concursos, normas da Corregedoria Proteção São Paulo. Vamos ler questões sobre isso. Só questões e respostas. Não lendo. As primeiras questões são sobre o sistema de formalidade oficial das distribuições dos mandatos e dos ofícios de justiça em geral. Vamos lá. Excetuados os casos dispostos, casos especiais decididos pelo juiz, os atos do processo não poderão exceder-se de 200 folhas de cada volume. Isso aqui já caímos 3 vezes na TJ. O acesso aos autos judiciais e administrativos por meio do exame de balcão de ofício judicial à sessão administrativa nos processos de andamento ou fins, quando não estejam sujeitos a segredo de justiça, é assegurado ao público em geral. Segredo de justiça é assegurado ao público em geral, sem segredo, quer dizer. A respeito do sistema informatizado oficial, é correto afirmar que as normas de Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prevêem que os servidores dos ofícios de justiça deverão se adaptar continuamente às evoluções dos sistemas de informações informatizado oficial, utilizando plenamente as funcionalidades disponibilizadas para a realização dos atos pertinentes ao serviço. Próxima, as normas de Corregedoria Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prevêem que, recebida a petição inicial ou intermediária acompanhada de objetos de inviável estranhamento aos autos do processo, o escrivão deverá conferir, arrolar e quantificar esses objetos, levando a certidão sempre que possível na presença do interessado, mantendo-os sob sua guarda e responsabilidade até encerramento da demanda. Próxima, sobre o acesso aos autos judiciais e administrativos dos processos em andamento ou findos, tendo em vista as normas da Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, é correto afirmar que os escrivões judiciais e chefes de seção judiciária manterão pessoalmente, mediante servidor designado, rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando seu exame por qualquer pessoa ou balcão de ofício de justiça será da seção administrativa. De novo, os escrivães judiciais e os chefes da seção judiciária manterão pessoalmente, mediante servidor designado, rigorosa vigilância sobre os autos dos processos, sobretudo quando seu exame por qualquer pessoa no balcão de ofício de justiça, seção administrativa. Os servidores de justiça darão atendimento prioritário às pessoas portadoras de deficiência, aos idosos, aos gestantes, aos lactantes e às pessoas acompanhadas por crianças de colo, mediante exemplificativamente garantia do lugar privilegiado em filas ou distribuição de senhas, com a numeração adequada ao atendimento preferencial. Garantia do lugar privilegiado em filas de distribuição de senhas, com numeração adequada ao atendimento preferencial. Acerca da autuação, abertura de volumes e numeração de feitos prevêem as normas de Corregedoria Geral da Justiça, os autos de processo não excederão de 200 folhas em cada volume, salvo determinação judicial expressa em contrário ou para manter o peça processual que seus documentos anexos, podendo, nestes casos, ser encerrado com mais ou menos folhas. Próximo, consoante as normas da Corregedoria Geral da Justiça, os mandatos de prisão não serão entregues aos oficiais de justiça, mas encaminhados ao Instituto. Ao Instituto indicarão Ricardo Kublant Don't. Isso aqui é uma questão que já caiu numa questão da TJ. Isso aqui é lei seca. Tá? Só para provar que é muito mais lei seca, né? Nos termos da norma Corregedoria Geral da Justiça, o uso adequado do serviço do sistema de processamento eletrônico do TJ de São Paulo, uso inadequado, né? Que venha a causar prejuízo às partes das atividades jurisdicional, importará o bloqueio do cadastro do usuário sem prejuízo das demais combinações legais. Bloqueio. Próxima. As normas da Corregedoria Geral da Justiça definem a correção ordinária como sendo a fiscalização prevista e efetiva segundo as referidas normas e as leis organizando a judiciária. Legal. Próximas questões. Essa aqui foi questão sobre processamento eletrônico, do processo eletrônico, do sistema informatizado oficial, das atribuições dos mandatos e dos ofícios de justiça em geral. As próximas questões são sobre os cursos de texto, são sobre as ordens de serviço geral, do sistema informatizado, da tramitação dos processos eletrônicos, da consulta e dos cargos altos e das escriturações. Ou seja, vai falar das coisas de corregedoria, né? Tem 3 tipos de corregedoria especiais. As que são prescritas, as não, quer dizer, as que são marcadas, as que não são marcadas e as que são obrigadas a fazer uma vez por ano. Vamos lá.
Em relação ao protocolo da Justiça de Petições, as normas de Corregedoria da Justiça prevêem que é vedado os ofícios de justiça. O ofício de justiça é o lugar que tem administrativo, tipo um protocolo. O ofício de justiça é receber e juntar petições que não tenham sido encaminhadas pelo setor do protocolo, salvo em hipóteses excepcionais, como quando houver em cada caso concreto a expressa decisão fundamentada do juiz feito dispensado o protocolo do setor próprio. Inciso 2. Assinar a alternativa que corretamente aborda os aspectos informatizados oficial previsto nas normas de Corregedoria Geral da Justiça. O sistema informatizado atribuirá a cada processo distribuído um número controle interno da unidade judicial, sem prejuízo do número do processo e o número do protocolo, que seguirá uma série única. Próxima, acerca da consulta do processo eletrônico no sítio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, as normas da Corregedoria Geral da Justiça prevêem que os advogados e os defensores públicos, os procuradores e membros do Ministério Público, não vinculam lados ao processo previamente identificados, poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processos em segredo de justiça. Essa aqui já caiu umas 3 vezes no Tribunal de Justiça de São Paulo, que são as pessoas que conseguem acesso, né? Uma consulta de processo. Deixa eu ler de novo. Os advogados e defensores públicos e os procuradores e membros do Ministério Público não vinculados ao processo previamente identificados poderão acessar todos os atos e documentos processuais armazenados, salvo nos casos de processos em sigilo ou segredo de justiça. Próxima. Na elaboração dos documentos serão utilizados os modelos de expedientes institucionais padronizados, autorizados e aprovados pelo Congresso pela Corregedoria Geral da Justiça, podendo ser criados os modelos do grupo ou acionário no ofício de justiça a partir de modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado, o que somente será permitido para, entre outras, as seguintes categorias: ajuizamento, certidões, cartório, despachos, decisões, requerimentos e sentenças. Ou seja, eu não entendi o que isso aqui quer dizer. Usar no ofício de justiça a partir dos modelos institucionais. Os modelos são essas coisas, certidões, despachos, ou de autoria intelectual de magistrado, o que somente será permitido para, entre outras, seguintes categorias. Ou seja, essas categorias de expedientes são os ajuizamentos. Certidões do cartório, despachos, decisões e requerimentos de sentenças. Tô cansado. Vamos ler engraçadamente. Assinar a alternativa correta no que concerne a consulta de cargos altos. Consulta dos cargos altos. Se intimidado pessoalmente, o advogado não devolver os autos no prazo de 3 dias. Nos 3 dias, se perderá o direito à vista fora do cartório e incorrerá em multas correspondentes à metade do salário mínimo. Metade do salário mínimo em 3 dias. Quanto ao processo eletrônico, assinar a alternativa correta. É de exclusiva responsabilidade do titular de certificado digital o uso de sigilo da chave de privada, ou sua senha, né? De sua identidade digital, não sendo oponível em nenhuma hipótese, alegação de seu uso indevido. Nos termos das normas de Corregedoria Geral da Justiça, no que tange ao sistema informatizado oficial, assinale a alternativa correta. Não será admitida exclusão da parte do processo, procedendo-se a sua baixa quando necessário. Quando é a escrituração... Opa, não lendo. Quando necessário... Não, essa aqui era a mesma questão. É a mesma questão certa. Quanto à escrituração, é correto afirmar aqui? Quanto à escrituração, caberá ao escrivão certificar a autenticidade da firma e do juiz que... Firma do juiz é super importante. Que subscreveu o documento indicando-lhe nome, cargo, exercício do juízo nos atos para os quais a lei existe certificação de autenticidade e quando houver dúvida sobre a autenticidade da firma. Importante, né? Os ofícios fazem certificações são importantes. É tipo mais importante, né? Quanto à ordem dos serviços, nos processos em geral, assinar a alternativa correta. Ordem dos serviços. Sobre as ordens dos serviços, cabe aos escrivães judiciais ou, sob sua subvisão, os escreventes zelar pela correta numeração das folhas e dos autos e da hipótese da numeração repetida, acrescentar-se apenas uma letra do alfabeto em sequência, certificando-se. Uma letra do alfabeto certificando-se. Ou seja, quando está repetido, você colocar 13A. 13A! Que não dá, se não der para corrigir, né? Mediante de controle de movimentação física para garantia do direito do acesso aos autos que não corram em segredo de justiça, poderá ser deferida ao documento, ao advogado ou ao estagiário ou ao de direito regularmente escrito no OAB que não tenham sido constituídos procuradores de qualquer das partes a carga rápida pelo período de 1 hora. Ou seja, esses carinhas que falou aqui, o advogado, o deferido ao advogado, o estagiário escrito no OAB,
eles podem pedir para ler os carinhas lá, os autos, por 1 hora lá no balcão, sabe? No balcão. Próxima questão, próxima questão. As próximas questões são sobre função correcional e dos ofícios de justiça em geral. Isso aqui parece que eu fiz, simulado. Ih, cara, eu errei tudo. Tudinho. Vamos lá. Sobre a função correcional, assinale a alternativa correta. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização de órgãos e serviços judiciários de primeira instância, bem como na fiscalização da polícia judiciária, dos estabelecimentos prisionais e dos demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, esses deveres foram atribuídos ao Poder Judiciário. No desempenho da função correcional poderão ser editadas ordens de serviço e demais atos administrativos de orientação e disciplina, exclusivamente pelo Corregedor-Geral da Justiça, corrigidos os erros sancionadas as infrações após regular procedimento administrativo disciplinar sem prejuízo de apurações civis e criminais. Acabei lendo o resto, uma outra opção da questão, mas isso aqui, essa última coisa que eu acabei de ler, que é no desempenho da função até operações civis e criminais, está errado. Não era isso. Quer dizer, talvez esteja certo, mas não seja sobre a função correcional. Sobre a função correcional, de novo, só já que eu li errado, vamos ler de novo. A função correcional consiste na orientação, reorganização e fiscalização dos órgãos e serviços judiciários na primeira instância, bem como na fiscalização da polícia judiciária e dos estabelecimentos prisionais e das demais estabelecimentos em relação aos quais, por imposição legal, os deveres forem atribuídos ao Poder Judiciário. Ou seja, você tem que verificar todos esses caras judiciários e os profissionais também. Fazer uma correção, o dever convencional é ver se as coisas estão certas, né? Os trabalhos estão sendo certos. Nessa aqui que eu tinha errado, eu tinha escolhido a função correcional será exercida de caráter extraordinário e mediante correção e visitas correcionais. Extraordinário, caráter extraordinário. Queria saber o que está errado nessa aqui. Quer dizer, aqui mediante correções e visitas correcionais. Quer dizer, aqui só tem 2 tecos de função correcional. Eu acho que tem 3. Sobre a visita correcional, essa alternativa é correta. A visita correcional independe de edital ou de qualquer outra providência e dela será sucinta no tempo do livro de visitas e correções, no qual também constarão as determinações que o juiz corregedor permanente eventualmente fizer no momento. Próxima, o Corregedor-Geral de Justiça poderá, por motivo de interesse público ou conveniência da administração, alterar a designação do corregedor permanente com aprovação do Conselho Superior de Magistratura. O Conselho tem que aprovar quem aprova o Conselho Superior de Magistratura. Magistratura aprova o Conselho. Isso aqui. Tá. Próxima. Nos termos do NSCGC, Normas de Serviço de Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinale a alternativa correta. Ressalvado o afastamento deferido por prazo igual ou superior a 30 dias ou motivo relevante devidamente comunicado na Corregedoria Geral da Justiça, o juiz corregedor permanente realizará pessoalmente as visitas mensais, vedada a atribuição dessa atividade ao juiz que estiver respondendo pela vara por período inferior. Legal. Respondendo por período inferior, né? Ainda dos normas de serviço da Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça, São Paulo, na alternativa correta. As alterações e exclusões e retificações feitas de modo geral. As alterações, exclusões e retificações feitas de modo geral nos dados registrados pelo sistema serão definidas por níveis de criticidade. Criticidade, cuja acesso de Corregedoria Geral da Justiça estabelecerá. Os critérios são estabelecidos pela Corregedoria Geral. Os dados retificados, alterados ou excluídos serão conservados pelo sistema, aí todas as operações realizadas vinculadas ao usuário que as realiza. Legal. Nos termos da NSCGJ, os termos do serviço da Corregedoria Geral da Justiça, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinando a alternativa correta. Serão também registradas no livro da carga de mandados as petições que, por despacho judicial, sirvam como tal. Nenhum processo será entregue com termos de vista ao promotor de justiça ou advogado sem prévia assinatura no relatório de carga eletrônica e correspondente andamento ao sistema informatizado ou no livro protocolo. Nos termos do NCGST, de novo, normas de serviço de corregedoria, assinatura correta. As decisões internacionais interlocutórias e sentenças serão publicadas somente na sua parte dispositiva. Os atos ordinários e despachos de mero expediente serão transcritos ou resumidos com os elementos necessários à explicitação do conteúdo da ordem judicial, quem e sobre o que se deve manifestar, ter ciência, providenciar e etc. Nos termos do NSCGJ, Normas de Serviço de Corregedoria Geral da Justiça de São Paulo,
O ofício de justiça, o ofício de justiça que receber a mensagem deverá. O ofício de justiça que receber a mensagem deverá imprimir a mensagem. Imprimir a mensagem, bem como os eventuais anexos, para juntar dos autos processos de equipamento em classificador próprio, se for o caso. Ou seja, se o ofício de justiça receber uma mensagem, ele deve imprimir os anexos também para anexar no quê? Para anexar nos autos, no processo ou arquivamento. E assim acaba essas questões sobre 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 a função correcional dos ofícios de justiça. $15. Já lemos 3. Próxima. Essa aqui é sobre a função correcional ainda dos ofícios de justiça em geral e processo eletrônico também. Vai. Ainda sobre nos termos do Serviço de Corregedoria Geral do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinar a alternativa correta. Da publicação dos editais da citação, comecei a ler as alternativas. A alternativa correta é só: o livro do protocolo de autos e papéis, em geral, será utilizado quando não for possível a utilização do sistema informatizado, caso em que serão lançados o livro de assinatura do destinatário e nos autos o termo de carga e recebimento. De novo, o livro protocolo de autos e papéis, em geral. O livro de protocolos em papel em geral, ele é utilizado quando não for possível a utilização do sistema informatizado, ou seja, usa livro quando não dá para usar a internet. Caso em que serão lançados nesse próprio livro uma assinatura do destinatário e nos autos o termo de carga de recebimento. Ou seja, não dá para usar a internet, tem que ter uma assinatura e além tem que colocar no livro. E termo de carga de recebimento também. Entende? Nos termos do NSGJ, norma Serviço de Corregedoria, tá? Justiça, assinale a alternativa correta. Na afluência de um prazo comum, só em conjunto ou mediante prévio ajuste por petição, nos autos dos procuradores das partes, os seus propósitos retirarão os autos ressalvados a obtenção de cópias para a qual cada procurador ou pressuposto poderá retirá-los pelo prazo de 2 a 6 horas, mediante carga independentemente do ajuste observado o término do expediente forense. Próxima questão. Assinar a alternativa correta. O que está correto aqui é que as peças e documentos juntados por equívoco dos atos serão imediatamente desentranhados e juntados aos atos corretos ou quando não digam respeito aos feitos da vara ou ofício de justiça devolvidos ao setor de protocolo, no tudo lavrando-se a certidão. Ou seja, se está errado, manda lá de novo o protocolo para ele mandar de novo e ter que escrever uma certidão que isso foi feito. Próxima questão, de novo de correta. Correta. Os processos destinados ao rearquivamento dispensam a utilização de caixas e pacotes, malotes ou submalotes. Não precisa de malotes, caixas e pacotes para rearquivar. Outra de correta, se não estiver correta, é a criação de modelos de grupo ou usuário a realizar-se-á a partir dos modelos institucionais ou da autoria intelectual do magistrado e somente será permitida para as seguintes categorias: ajustamentos, atos ordinários, autos cargas, precatórios, rogatórios, certidões de cartório, decisões de despachos, editais, expedientes do distribuidor, formais, mandatos e outros, ofícios, requerimentos, sentenças, setor técnico, assistente social, setor técnico, psicologia, termos de audiência. Nos termos da norma Serviço Geral de Corregedoria Geral de Tribunal de Justiça, atualizamos de 2019. Caraca, bom, apenas 2 estão corretas. Mas agora tem 5 alternativas, eu não sei quais são as corretas. Fucker. Tá bom, deixa eu ativar um mudo. Ativar um mudo. Opa, esse aqui é o mudo. Ativei o mudo? Não. Mudo. Ativei. Agora eu posso clicar aqui e ver quais são as certas.